Boa noite. Iniciando a live de novo, que a primeira vez não deu certo, né? Primeiro, boa noite. Quero agradecer a presença de todo mundo. A live aqui vai ser em companhia da minha amiga Rafaela, né? É uma live do Outubro Rosa, que a gente vai falar do Outubro Rosa, vai falar do câncer de mama e da linguagem do corpo. Boa noite, Rafaela, tudo bom? Olá, pessoal, boa noite. Oi, Jeff, tudo bem? Eu queria fazer essa live já faz um tempo. Acho que desde que começou o Outubro Rosa, eu estava planejando a fazer essa live sobre o câncer de mama pela visão da metafísica da saúde, né? Eu convidei uma outra amiga, mas não deu certo, não tem problema, porque é tudo no tempo e na hora certa que tem que acontecer, né? Não deu certo de fazer a primeira vez que eu tentei fazer, porque era para ser agora e era para ser com a Rafaela. A Rafaela foi quem fez parte da minha migração da vida, de uma vida para uma vida mais holística, uma vida mais desperta, vamos dizer assim, né? Uma vida desperta, onde eu comecei a estudar e a pesquisar muito mais sobre essas coisas. E ela me deu assim, de mão cheia, uma base teórica de linguagem do corpo que eu me apaixonei logo de cara. Pode perguntar para ela que todo dia eu perguntava alguma coisa. Todo dia eu perguntava alguma coisa, o que que era isso, o que que era aquilo, eu queria saber tudo, eu queria saber rápido. E aí eu comecei a assistir primeiro, eu comecei primeiro a ouvir os podcasts da Cristina Cairo no YouTube, que tem vários podcasts, né? Que ela fala que, na verdade, é o programa dela da Rádio Mundial, que ela fala de linguagem do corpo. Para vocês terem uma ideia de como eu fiquei tão interessado na Cristina Cairo, que eu assisti os vídeos, eu ouvia os vídeos dela na velocidade mais rápida, para terminar rápido e eu Sim, ouvi outro vídeo. Era, isso é verdade, gente. Foi muito legal, eu fui com muita sede ao pote. Na primeira palestra que eu fiz dela, eu já comprei 4 livros logo de cara. Depois eu comprei os outros pela internet. Mas eu vou falar e eu vou mostrar os livros que estão aqui. Mas antes de começar a live, eu queria que a Rafaela falasse um pouco o que que é a linguagem do corpo e o porquê que ela está aqui, porque eu convidei ela na semana passada. Sim. Então, eu vou contar um pouquinho. Eu sou Rafaela, tá? Eu sou formada em psicologia e sou formada como terapeuta de linguagem do corpo pela Escola Brasileira de Linguagem do Corpo da Cristina Cairo, né? Essa minha amiga e irmã, que eu gosto muito dela, né? Eu aprendi muitas coisas com ela e venho aprendendo a cada dia. Então, assim, todas as experiências da minha vida, elas se pautam, sim, na linguagem do corpo, porque foi algo experienciado, né? O Jefferson está falando a respeito do porquê de eu estar aqui, né? E por que que a gente está fazendo essa live, né? O que que mudou para mim? Então, assim, semana passada, exatamente uma semana atrás, que hoje é quarta, né? Quarta passada. Uma semana. Isso. Eu estava em casa, tranquila, normal, né? E eu comecei a sentir dores na minha barriga que irradiavam para as costas, né? E aí aquilo não passava, ficou que uma meia hora, 40 minutos. E aí eu falei assim, nossa, tá estranho isso, né? Não tá. Não sei, tem alguma coisa errada, né? Aí me levaram para o hospital. Aí eu cheguei lá no hospital, eu fui medicada, tomei um remédio na veia, tomei soro, enfim. Aí fui fazer ultrassom para verificar o que que tinha. Esperei um pouquinho, demorou um pouco, né? Porque tem bastante gente, né? E aí eu fiz. E aí o médico me chamou para conversar. Ele falou para mim assim: ah, espera só um minutinho que eu já venho que eu vou falar com você. Porque é um pouquinho longo. Aí eu já fiquei meio assim, né? Falei, nossa, o que será, né? Porque eu achei que fosse só uma dor de barriga, né? Já dá um medo. Já dá um medo, né? Mas aí eu comecei
um particular meu, eu comecei a orar, né? Eu pedi pro meu anjo da guarda e, assim, aguardei, né? Aí ela, ele pegou, me comunicou que ele falou assim, então, o seu caso é grave. Eu falei assim, como assim, doutor? Eu tava só com uma dor de barriga, assim, eu acho, né? Ele falou, não, não é só uma dor de barriga. Você tá com uma pancreatite aguda, com a vesícula inflamada, você não pode sair daqui, você vai ter que internar. Aí eu já congelei, porque assim, eu nunca tinha ficado internada no hospital, né? Assim, e aí fiquei assim, pensando, aí ele falou assim, então, tá controlado porque você tá aqui, só que você não pode comer mais nada a partir de agora, você tem que ficar no soro. Que bom que você veio, porque tá muito inflamado, você poderia, assim, mais um pouquinho não estar aqui. Eu fiquei em choque, né? Porque, assim, a gente não espera, né? E aí eu comecei a pensar, eu falei assim, nossa, mas, né? Aí fui internada, fiquei, né? Fiquei no hospital por conta do Covid, não pode receber visita, né? E tá certo, né? Por conta da pandemia. E aí eu fiquei lá internada e tal, e precisou fazer uma cirurgia da vesícula, né? Então, assim, me colocou no soro, eu tava respondendo bem, aí fui fazer a cirurgia e, e fiquei lá no hospital. Pensando, né? Lembrei das minhas aulas de linguagem do corpo, né? E o que eu aprendi, né, sobre o pâncreas, né? E a vesícula, né? A vesícula, ela significa excesso de trabalho. Realmente, porque às vezes a gente não está trabalhando efetivamente, mas como você está com excesso de, porque eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, está com pensamento, né? Lei de causa e efeito, porque também é no pensamento, não são só ações, né? As leis universais. A gente vai falar um pouquinho depois, né, Jeff? Vai. E, então, assim, como que tudo isso tem a ver com a linguagem do corpo, né? E aí eu peguei e fiquei lá, lembrei, aí na hora que eu fui tomar banho, eu comecei a conversar com o meu pâncreas, né? Falei para ele que ele podia ficar calmo, porque o pâncreas representa a criança interna, né? Então, Eu já assim, ia tudo falar isso para você falar. tá nos livros da Cristina Caio, né? Tem o volume 1, 2 e 3. Então, assim, vocês podem. Tudo que a gente vai falar aqui tá fundamentado, entendeu? Né? Ó, já tá mostrando aí, ó. Passando Tá, na antes de telinha, né? começar a falar, né, só para dizer, a gente não está falando nada da nossa cabeça, o que a gente vai falar não é da nossa cabeça, a gente não criou. Isso. Antes, não era considerado ciência, não era considerado, tanto que era Instituto de Linguagem do Corpo, Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo. Hoje, já pode ser chamado de Escola Brasileira de Linguagem do Corpo, porque já foi comprovado que realmente é uma ciência, né? Então, lá eles fazem o curso profissionalizante. Eu não fiz o curso ainda, porque ainda não começou, adiaram, eu vou começar agora em janeiro, mas eu já faço o curso sozinho, né? Eu já faço o curso sozinho há muito tempo. Mas Mas e participa, né, das palestras dela, isso, você vou vai em nos toques. palestra, eu participo de palestra, eu vejo vídeo, podcast, eu vejo as lives que ela está fazendo agora, um monte de live no YouTube. E é isso, gente. Só para explicar para vocês que o que a gente vai falar e o que a gente vai explicar é tudo com base teórica. A gente não está tirando nada da cabeça da gente, tá bom? Pode continuar, Rafa. Você estava falando que o pâncreas representa a nossa criança interna. Então. Aí eu tava falando, falei assim, então assim, a partir de agora eu vou cuidar de você, da sua criança interna, da minha criança interna, que ele podia ficar calmo, que ele não precisava ficar com raiva porque estava inflamado, porque eu queria o quê? Que abaixasse porque os leucócitos estavam altos, né? Eu queria que aumentassem, abaixasse um pouco e aumentasse aos glóbulos vermelhos, né? E fui conversando, falei a respeito da energia Yang, que simboliza pai, falei assim, que tá tudo bem, que eles estavam junto comigo, né? Que eu estava segura, que eu não precisava
ficar com medo que eu estava amparada, que eu estava me amparando também, né? Que o mais importante é a gente se amparar, né? E aí foi fluindo, né? Aí no dia seguinte, colheram o meu sangue e tinha baixado, né? E eu fui liberada para voltar para casa, né? Então, Só só que assim, é, só dando um pode adendo falar. aí do que você falou, da criança interna, quem já me acompanha e quem já me assiste sabe. Eu sempre falo em todas as minhas lives, gente, precisa trabalhar a criança interna, precisa ser mais feliz. E aí eu dei até um exercício que eu aprendi com quem? Com a Cristina Caio, que foi o exercício da foto, de falar com a foto, que é falar com a criança interna, que é falar com a criança interna, que não importa o que aconteceu no passado, que agora está amparada exatamente por você, né? Você que vai cuidar da sua criança agora. E é isso que você Isso fez. mesmo. Você fez exatamente isso. Você falou com a sua criança interna, falando com o seu pâncreas, falando que agora você ia cuidar. Eu já falo isso ó, há muito tempo aqui nas lives, aqui na minha página. É. E nos meus atendimentos também. Fazendo meu E, a- chantar. e, e também comecei a trabalhar a alegria, dando muita risada, vendo vídeos de risada também, para trabalhar essa alegria de dentro de mim, né? O humor, né? E então, assim, aí eu fui liberada, né? Vim para casa, eu tô em recuperação ainda, né? Mas assim, tô bem, né? Tô me tratando, tô lidando com isso. E assim, foi nesse momento que eu fiquei no hospital que eu refleti, né, sobre o quanto que o outro é importante, né? E assim, e o quanto que por fração de segundos a gente pode não estar mais aqui. Então, assim, a partir daquele momento eu queria que a minha vida fosse algo que contribuísse para a vida das outras pessoas também, né? Então, aí eu até liguei, fiz chamada de vídeo pro Jeff, né, do hospital, e ele falou assim, Rafa, o que você tá fazendo aí? Aí eu contei tudo pra ele, tomou um Nossa, susto, foi né? um susto. Ficou chocado. Foi Ficou um chocado, susto. tipo, Hoje eu dou nossa, risada, mas na hora eu né? fiquei, meu Deus. Isso. Liguei pra ele e pra uma outra amiga nossa também, a Rose, né? E aí a gente fez a chamada de vídeo, aí ele falou assim pra mim, Rafa, vamos fazer uma live? Não foi? Sobre se você estava querendo fazer, né? Sobre o câncer de mama. Eu falei, vamos, porque a partir de hoje eu quero que a minha vida seja algo que contribua para os outros, entendeu? Ai, Porque Rafa, assim, posso só fazer só uma a observação gente sobre isso? pode. Sobre Aham. a vida de fazer significado, ou enfim, de fazer alguma coisa pelos outros, é porque no mundo e no momento em que nós estamos vivendo, é, não fazer o bem já é fazer o mal, né? Eu É, escutei muito essa frase. Escutei muito. Não é só a Cristina Cairo que eu tiro como base, mas, assim, de outras pessoas holísticas que eu assisto sempre, e vem sempre essa frase na minha cabeça. Acho que no momento em que nós estamos vivendo, este momento em que nós estamos vivendo, não fazer o bem já é fazer o mal, né? Eu acho que a gente está aqui para somar. Você não tem noção da felicidade que eu fiquei quando a Rafaela aceitou o meu convite e ainda me fez mais feliz falando que nós vamos fazer essa live toda semana. Não é essa live isso. falando do câncer de mama, mas vamos falar sobre linguagem do corpo todas as semanas. Toda quarta-feira, às 7 Isso. horas. Anota aí, anota aí. Isso, às 19 horas, isso. Então, assim, e todo o apoio que eu recebi também lá da escola, né, do pessoal que trabalha comigo, toda a equipe, né, a Ellen também, que ela tá aqui, ela não falou, mas ela tá aqui. Eu já vi que ela tá aqui. É uma pessoa, assim, que me ajudou muito, me ajuda muito também, entendeu? Virou minha irmã, né? Então, assim, me deu muito apoio, né? E conversa bastante comigo. Nesse momento a gente conversa bastante, tá falando muito, né? E assim, me ajuda muito. Então, assim, eu sou muito agradecida por ela, pela Cris, né? Por todas essas pessoas que me ampararam, né? E assim, a minha segunda família, entendeu? Eu só tenho a agradecer, né? Eu tô muito feliz e muito amparada, assim. Eu percebi o quanto as pessoas gostam de mim, eu também gosto deles, mas assim, o quanto as pessoas gostam de mim. Então, assim, é nesse momento que a gente vê, né, é, que a vida é um sopro, né?
Então, assim, a gente tem que fazer o melhor. Então, eu estou disposta a fazer o meu melhor. Então, eu estou começando hoje, né? A fazer o meu melhor, com a ajuda do Jeff também, que eu sou muito grata também, entendeu? Então, eu tenho gratidão, só gratidão, né? Ah, Então, eu assim, agora... não vou nem falar de pode falar. gratidão, porque minhas lives começaram porque quem foi que falou? Vai lá, Jeff, vai lá e faz. Vai lá, que você consegue. Você não sei onde você teve, você não é tímido, não. Vai lá, você tem carisma, você vai. Então, quem foi que falou tudo isso? Quem foi que me ajudou desde o começo? Desde quando eu fiz a minha página? Desde quando começou? Desde quando eu comecei a estudar? Foi você que estava lá do meu lado e me dando a maior força. Então isso é amor, né? Isso é amor, entendeu? Assim, é querer o bem do outro sem nada em troca, entendeu? Eu, assim, só faço de coração realmente, entendeu? E tô feliz assim, né? E eu recebo também, né? É uma coisa que a gente também recebe, joga pro universo e recebe também. Isso, exatamente. É a lei do retorno, como ela tem que ser. A gente não escolhe o que a gente vai colher, mas a gente pode plantar coisas boas para a gente receber coisas melhores ainda, né? Com certeza, É, com certeza. vamos começar, Rafa, Então a vamos falar? lá? Vamos começar. Então tá. Então, assim, eu quero falar um pouquinho sobre, né, eu quero não, nós vamos falar um pouquinho sobre a linguagem do corpo, né? Então, assim, a linguagem do corpo é a psicologia da correlação que estuda mente e corpo. Então, assim, é o reflexo da mente no corpo. Então, assim, a Cristina, ela costuma dizer que todas as doenças, Também. elas têm cura, inclusive as hereditárias, porque na verdade são padrões mentais que vão sendo passados de geração para geração, né? Então, assim, quando você trata a causa, você pode se curar. Então, ela costuma dizer também que todo ser humano tem direito à cura, né? Então, quando a gente trabalha os nossos aspectos internos, né, a gente alcança isso, porque a gente muda um padrão de crenças limitantes que estão dentro da gente e a gente consegue se curar, Ô, entendeu? Então, Rafa, assim, oi. é interessante falar que linguagem do corpo Uhum. não é religião. Não é religião. Sim. É um conhecimento milenar que quando chegou aqui quando chegou aqui no Ocidente, não, no Ocidente, foi Isso. dividido, foi separado. Quando chegou aqui no Ocidente, foi separado a medicina do corpo e a medicina da mente. Quando, na verdade, era para sempre ter sido tratado junto, né? A Cristina sempre fala isso. Ela sempre fala é, que lá na Índia, por exemplo, eles usam normalmente a linguagem do corpo, porque vai passando de pai para filho. Não é isso? Tô Isso falando. mesmo. Isso mesmo, que vai passando de pai para filho e eles utilizam, né? E como você mencionou, né, que hoje, que antes era instituto, não foi? Você estava falando e agora é escola, Isso. por quê? Porque é algo comprovado, foi estudado e reconhecido, não é mais algo empírico, como era antigamente, que só era passado, né, o conhecimento de pai para filho, como você tinha mencionado no começo, né? Então, Uhum. assim, agora sim, falar das mamas, né? O que significa as mamas? A mama, ela está ligada à doação à vida. É aquela que acolhe, aquela que conforta, né? E, e ter doenças nas mamas, ela, o que que o corpo está querendo dizer quando a gente tem uma doença nas mamas, Jeff? Vamos lá. A mama é o que dá a doação à vida. As mulheres que têm mamas, o que que a mama produz? Produz o leite. O leite em japonês chama tite, né? Tite também significa pai ou superiores. Não é isso, Rafa? Uhum. Né? Tite Isso, significa pais, pai, superiores, significa superiores, isso, energia filho, yang. leite Quando materno. isso, Uhum. quando a mulher ela se doa sem, sem querer nada de volta, quando ela doa, sem esperar
reconhecimento, ou sem esperar, ou se doar sem apego, sabe? Eu me dou sem apego. Eu estou ajudando aquela pessoa, estou me doando para aquela pessoa, mas eu não possuo aquela pessoa, né? Isso é o doar, é o doar a vida, né? Pode Isso continuar, Rafa. mesmo. Então, assim, quando tem um problema nas mamas, significa que a pessoa está com opiniões muito inflexíveis, né? Então, ela está controlando demais, ela está durona demais. Não estamos aqui para julgar. Quando eu falo durona, é porque, às vezes, as situações que a gente passa na nossa vida nos deixam assim. E tá tudo bem, entendeu? Não é uma questão de julgamento, é uma questão de, assim, de perceber o quanto aquele comportamento traz sofrimento, né? De alguma forma, né? Mas é uma percepção que isso é trazido com o tempo, através de uma terapia, né? De outras coisas. Porque não adianta a pessoa falar assim, você é assim, ou você está assim, ou, né? Não, às vezes a pessoa precisa perceber e sentir isso. E só num processo terapêutico que isso ocorre, né? Essa percepção realmente. Então, assim, e no conhecimento egípcio, que é o da linguagem do corpo, a gente fala que do lado esquerdo está relacionado a homem e do lado direito está relacionado à mulher. Então, se o problema é na mama esquerda, provavelmente, né, essa pessoa está controlando muito um homem, pode ser um filho, um pai, um marido. Se for do lado direito, está controlando uma mulher, né, controlando demais uma mulher. Então, assim, você deu até. Você tinha falado do exemplo, né, de aquela hora lá? Isso, de falar um exemplo. A Cristina Caro, ela sempre conta uma história. Quem pesquisar a Cristina Caro e for ver qualquer. Acho que na maioria dos vídeos dela, ela conta essa história de uma senhora. Que tinha uma senhora que ela estava com câncer de mama, ela estava lá, ela foi lá nas reuniões de ajuda que a Cristina Cairo sempre faz de cura, né? Que ela faz uma palestra de cura, e ela falou que essa senhora estava lá com lencinho na cabeça, e aí ela perguntou para essa senhora, né? Ela perguntou qual que é a mama que você tá com, que tem o nódulo. E a mulher falou que era a mama direita. E aí a Cristina pergunta, né? Qual que foi a mulher que te traiu ou que te abandonou e que você sente essa mágoa muito grande? Aí ela falou, nenhuma. Porque logo de cara, quando o seu inconsciente vai tentar defender as pessoas que você ama, né? Vai tentar dizer não. São os mecanismos de defesa, né? São os mecanismos de defesa do nosso inconsciente tentando defender aquelas pessoas que a gente ama. Não é que você tem raiva da pessoa, que você tem ódio da pessoa, que você está guardando mágoa. Não, isso aí é muito de lá do seu passado. Só tá acontecendo de novo, né? Que nem eu vou entrar um pouquinho no tarô, porque a página é de tarô, então quem me segue é de tarô. Na roda da fortuna, quando você não aprende uma lição, você vive de novo, e de novo, e de novo. Então, assim, se aconteceu com essa mulher, é porque aconteceu lá no passado com a mamãe, e aí depois aconteceu de novo, provavelmente com a irmã, na escola, com a amiga. E aí, de repente, aconteceu uma coisa muito grande com alguém de agora, do presente, que talvez você ame muito e que você não acredite que guarda nenhuma mágoa, não acredita que te magoou, mas isso é só no consciente. O inconsciente é muito maior, né? Tipo, se a gente for pensar no consciente e no inconsciente, o consciente é só a pontinha do iceberg. O que cortou o Titanic estava lá no fundo, né? Ele cortou o Titanic no meio, Sim. pensa nisso. Né? O nosso inconsciente é muito maior do que o inconsciente. E causa um estrago danado. Mas vamos lá, para entender melhor a história. A senhora não falou logo de cara que estava muito magoada com uma mulher, mas a Cristina foi tirando, foi conversando, foi perguntando, mas quanto tempo você tem quanto tempo você descobriu o câncer? Aí ela falou
há 6 meses. Aí ela falou assim, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, o que que aconteceu? Aí ela falou, aí ela estava querendo colocar a culpa no filho dela. Ela falou assim, meu filho que me abandonou, saiu da minha casa. Aí ela tem certeza. Aí ela começou a vasculhar melhor a história. Ela falou: será que não é da sua nora que você tem essa mágoa? Aí ela foi e soltou assim: ah, aquela, ela tirou meu filho e meu neto. Olha a raiva que ela tinha daquela mulher que tirou o filho dela. Mas assim, eles moravam com ela, o filho dela morava com ela, era casado, só que assim, ele prosperou e aí ele foi morar sozinho com a esposa e o filho. Só que aquela senhora que estava com câncer de mama na mama direita, estava com raiva da nora, porque ela tirou o filho e o neto. É como se a menina tivesse roubado dela. Mas por quê? Porque ela se doou demais. Ela se doou demais para aquela situação, para aquele neto, e viveu em função daquele neto, né? Ela não deixou ele livre, ela não deixou ele ir embora. Ela não ficou com raiva do filho, ela ficou com raiva da nora. E aí aquilo, o câncer, ele desencapsula 1 ano depois que acontece o grande trauma, ou a grande traição, ou a grande decepção, né? Então, ela começou a chorar, né? Quando falou da nora, que foi a nora que tirou. Eu não estou lembrando muito mais do resto da história, mas é mais ou menos só para ilustrar que ela estava com câncer de mama do lado direito, não por causa do filho, por causa da nora, que afastou o neto dela. A Cristina disse que ainda falou para ela, não, mas por que você então não vai visitar orfanato, vai ter outros netinhos, vai brincar com outras crianças? Ela falou, não, porque não é o meu sangue. Né? A senhora ainda fala, gente, não tô falando não tô falando mentira, a história tá no livro também. A história tá nesse livro aqui, ó, que a Cristina Cairo conta, no volume 1, Linguagem do Corpo, volume 1. E é isso. O que acontece? Eu vou dar um exemplo sem citar nome, porque no ano passado, quando eu estava começando a estudar, eu acho muito engraçado quando essas coisas acontecem. Uma amiga minha me chamou. Ela falou assim, Jefferson, eu senti de falar com você. Ela me chamou para falar que estava com nódulos na mama. Só que ela estava com nódulos na mama esquerda. Ela falou assim, Jeff, acabei de descobrir uns nódulos na minha mama esquerda. E a gente não era tão próximo. Mas ela se sentiu próxima o suficiente para me contar isso. E aí eu perguntei para ela, eu falei assim, sabe quando você está assim, vou trabalhar, né? Vou usar o meu conhecimento. Aí eu falei, ano passado, o que aconteceu? Enfim, no ano anterior, o marido dela tinha separado dela. Eles tinham separado, ela tinha acabado de ter um filho e o marido dela separou. Eles se separaram e ficou, acho que uns 6 meses separados. Ela voltou a morar com a mãe, tudo tal. Não vou citar nome de ninguém, não vou falar o nome de ninguém, porque talvez a pessoa até assista. E aí, hoje ela descobriu que não era maligno. Eram só nódulos, graças a Deus, mas também trabalhei com ela naquele momento. Era do lado esquerdo, justamente porque quem foi que abandonou? Quem foi que saiu? Aí eu perguntei para ela ainda, eu falei assim, você se sentiu traída? Se sentiu abandonada? Se sentiu sozinha? Ela falou sim. Por quê, Rafa? Aí ela é uma pessoa exatamente agressiva. Não vou dizer agressiva, mas ela é uma pessoa muito mandona, rígida demais. Autoritária? Seria Autoritária. Ela é uma pessoa assim. Ela reconhece ser uma pessoa assim. E aí eu trabalhei com ela isso. Eu não sei se ela se curou ou se não foi câncer, porque eu trabalhei isso com ela. Não sei se foi isso. Porque eu só falei com ela umas 3 vezes depois desse fato acontecido. Mas a Cristina fala, né, que não é só o câncer, é o nódulo, qualquer nódulo, maligno ou benigno que está ali,
significa que você é uma pessoa rígida, significa que você é uma pessoa que não solta, significa que você é uma pessoa apegada demais às coisas e às pessoas, né? E Eu nem contei pra Rafa que eu ia contar essa história. não, ele não falou, gente. Não contei pra Rafa que eu ia contar essa história, mas eu achei, ela me veio agora na intuição para eu ilustrar. Porque a primeira história que eu contei, o câncer era do lado direito. E essa história que eu contei agora, o câncer era do lado esquerdo. E, gente, não é porque você é homem que você foge da regra. Não é que você tem bem menos chance de ter câncer de mama, né? Porque, afinal de contas, você é homem. Mas não é porque você é homem que você não precisa ser doce. Você pode ser doce também. Né, Rafa? Só para... Pode. Não precisa ser tão rígido. Não precisa ser tão apegado. Precisa soltar as coisas. Precisa deixar... Você nutre sempre, sem querer nada de volta. Nutre só por nutrir, né? E deixe livre. Porque amor também é deixar livre. Amor também é deixar ir embora, né? Voltando na história da senhora, ela precisava deixar o filho e o neto viver a vida deles. Ela já viveu a vida dela. Ela precisava deixar o filho ir embora. Ela não deixava, ela segurava o filho. Ela segurava o filho, ela Sim. segurava o neto. Não aconteceu uma vez. O marido dela foi embora prior. O primeiro, vamos voltar lá atrás. Porque agora que a gente vai falar de como curar isso, né? De como curar ou como evitar um câncer de mama. Para você curar ou evitar um câncer de mama, primeiro você precisa tratar lá atrás. Não vai tratar a pessoa que te magoou agora. Você vai tratar aquela primeira pessoa que te magoou lá no passado, onde você nem lembra mais. Ficou lá no seu inconsciente. É por isso que a gente fala da oração do perdão da mamãe e do papai, né, Rafa? Isso mesmo. Oração do perdão, mamãe e papai. Porque, na verdade, a gente transfere os papéis, né? Seja de relacionamento, aquele modelo que você teve na infância. Né? Então, assim, por isso que você acaba atraindo, porque nas leis universais, semelhante atrai semelhante. Então, você vai atrair parecido, né? Para poder trabalhar esse tipo de coisa, né? E assim, e como eu falei, você percebe isso, não é alguém apontando, é você no autoconhecimento, né? Quando você vai fazer uma terapia, quando você procura o seu caminho, quando você procura a sua missão de vida através do mapa astral, né? Então você vai trazendo a sua essência e vê que assim são crenças e modelos vividos lá. Só que hoje você trabalhar a sua crença interna, você cuidar de você, entender de você. Você não precisa seguir modelos, né? Você abençoa, você ama, você agradece a vida aos seus pais, mas você pode mudar e descobrir a sua essência, entendeu? Uhum. Quem realmente você quer viver a sua vida, o seu coração, entendeu? Voltando agora, né? A Cristina ela sempre fala de um médico que eu não vou lembrar o nome agora. Eu não vou lembrar o nome agora. Mas é para vocês esquecerem a hereditariedade. Teve uma. Eu fiz um vídeo no TikTok falando do câncer de mama. Aí uma moça foi e colocou assim: a minha avó teve câncer de mama, minha mãe teve câncer de mama, e agora eu estou me cuidando para que eu não tenha. Aí claro, eu não vou no TikTok e vou ficar explicando um monte de coisa. Mas vamos lá, gente. Tira da cabeça que hereditariedade existe. O que existe é a repetição de padrão. Se você corta, se você quebra isso, se você quebra esse padrão familiar, se você vai se conhecer, se você vai trabalhar o seu autoconhecimento, você não vai ter as doenças da sua família. Porque não é a doença da família, é o padrão da família que causa aquela doença, né? Que atrai aquela doença. Não existe hereditariedade. Eu não acredito mais em hereditariedade. Não tem, vocês não têm noção de como é trabalhar no hospital e ter que guardar todo esse conhecimento. Porque não dá para discutir não dá para discutir linguagem do corpo numa discussão de caso com um monte de médico lá, né? Não que os médicos estejam errados, não estou falando que ninguém está errado. Só que eles cuidam do corpo, eles tratam a doença, eles não tratam o paciente.
Enfim, não vou me meter, nem vou falar de nada disso neste momento, né? Afinal de contas, a gente vai falar semanalmente um monte de coisa. E é muito Com legal, porque eu vou certeza. falar para vocês e vou aprender também mais um monte de coisa. Então, a gente podia abrir, assim, para pergunta, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Ah, vamos só finalizar com a oração do perdão, só para falar Sim. onde eles encontram. Ah, é Vocês verdade. podem. Tem no livro, né? E no site Isso, da Escola Brasileira de Linguagem do Corpo e Psicanálise, tem. Da tem. Cristina Cairo, tem no site também. E no livro. Todos os livros têm. Todos os Todos livros os tem, livros né? dela tem a oração do perdão, tá? E aí no site também explica como que faz. Eu já expliquei em alguma das lives que eu já fiz, eu já expliquei também. E nos meus atendimentos de tarô, eu sempre explico e sempre falo para quem precisa, tá bom? Uhum. Vamos lá, vamos abrir para pergunta, que eu gosto. Que eu Isso, gosto, vamos que lá. eu gosto. Quem quiser Alguém quer, perguntar, gente, fica à vontade. alguém quer fazer pergunta? Quer perguntar mais alguma coisa sobre o câncer de mama? Ficou alguma dúvida? Quer perguntar de alguma outra doença? Quer perguntar de linguagem do corpo em si? Mais alguém? Ô, Rafa, Ah, enquanto o pessoal pensa, eu vou fazer pergunta para você. Vamos pergunta para falar. mim. Eu gosto bastante. Ah, não, gente, antes disso, eu separei a carta para falar exatamente como a mulher tem que ser para ela não ter câncer de mama. E aí eu separei algumas cartas do tarô, né? A carta da força, né? Isso, eu separei a carta da força para explicar. Porque assim, ó, a mulher ela não precisa usar a força bruta para ela controlar as coisas, né? Para ela ter o poder. Ó, ela tem o poder aqui com o leão, com a força do carinho, com a força da feminilidade. A Cristina É o Cairo, feminino. ela sempre usa também para explicar o poder feminino a Cleópatra. O quanto que a Uhum. Cleópatra ela dominou o mundo, foi uma mulher super poderosa, mas ela não ia para lutar. Ela era Ela usava o poder da feminilidade, da delicadeza. Ela era uma mulher delicada, forte, porém delicada. Assim como a carta da força, né? Ela é forte porque ela consegue domar um leão, mas não com a força bruta. Ela doma um leão com a força do carinho. Uma outra carta umas duas cartas que eu peguei aqui, que eu falei assim, eu acho que eu vou usar para falar de como não pode ser, né? É, a carta 8 de Copas também fala do desapego, porque a gente precisa soltar algumas coisas, né? Tudo tem um momento de começar e um momento de terminar. E eu tô falando assim, de mãe para filho, de esposa para marido, né? A gente tem que respeitar quando o outro quer ir embora, quando o outro precisa ir embora, sabe? Então, assim, muitas mães desenvolvem o câncer de mama porque o filho casa. Tô errado, Rafa? Não, Ela se sente abandonada, mas na verdade o filho só casou, né? E aí é um jeito inconsciente dela segurar o filho mais tempo. Ó, sim, é porque assim, ó, é importante a gente se doar para a família, né? A gente trabalhar a questão familiar, a gente se doar, mas também é importante a gente saber o que que a gente veio fazer aqui, né? E o caminho, né? A nossa missão de vida, o que que a gente veio trabalhar aqui, aprender, se desenvolver, né? Evoluir. Então, assim, a gente pode manter o caminho do meio, que é o equilíbrio, né? uhum, Então, poder se doar para duas coisas, né? Saber o que a gente gosta, né? O que que a gente tem prazer em fazer, né? Né? Descobrir o que que toca no nosso coração, o que que movimenta a gente, né? uma outra carta que eu peguei aqui, que também é uma pessoa muito pegada, é a Rainha de Ouros. Ela não sabe dizer não, que já tá aí uma coisa bem,
bem difícil, né? Ela não sabe dizer não. Ela é uma pessoa muito apegada, quer abraçar o tempo todo, quer estar junto o tempo todo. E precisa libertar, precisa soltar. É, E uma outra carta que eu peguei foi uma. Mas acho que eu nem vou usar nessa live, eu vou usar quando a gente for falar de outra coisa. O Teus, que deve ser Mateus, ele perguntou aqui, ó, dor no braço esquerdo, significa o quê? Então, precisa entender como que é essa dor, né? No braço, é o braço inteiro, é o antebraço, é tudo? Braço todo? Deus, é o braço todo? Explica essa dor no braço, só para a gente entender. Vamos só pensar já no braço esquerdo, que braço esquerdo já a gente já sabe que é alguma coisa relacionada a outro homem, né? A um homem. E braço significa, na linguagem do corpo, significa o trabalho, né? Então, talvez algum homem do seu trabalho esteja te incomodando, ou você está incomodado com alguém do seu trabalho, ou você está com raiva de alguém do seu trabalho. Isso, Tudo, o braço todo. tudo. Então, pode ser isso que você falou, né? Aí tem que assim, ser analisado mais a fundo, mas pode ser alguma coisa, algum incômodo que um homem do trabalho, né, cause para ele, né? Uhum. Ou que sobrecarregado não seria que se fosse ombros, né? Eu ia falar. Agora, mas é um desconforto, mas é um desconforto que essa pessoa causa no trabalho, sendo. Deixa eu ver se ele fala mais alguma coisa. Matheus, está fazendo sentido o que a gente está falando? A Carla foi ali e voltou. A Carla da Holística Terracota é a que vai fazer a próxima live comigo às 10. Ah, tá. A live das 10 a gente vai falar de responsabilidade emocional. Também é muito legal. Também é um tema muito bacana. Eu vou indicar outros livros Nossa, também. muito legal, isso mesmo. Muito legal. Gente, mais alguma pergunta? Mais alguém quer saber mais alguma coisa? Se ninguém quiser saber, eu vou perguntar para a Rafaela e vou pedir para ela falar sobre diabetes, porque eu acho muito legal a gente falar de diabetes. Né? É muito comum e eu acho que assim, é o que a gente mais vê, né? Ah, Sim. e por que eu tô falando isso? Porque em um atendimento saiu essa carta aqui, ó, do tarô do Osho, que chama Apego ao Passado. Quando saiu essa carta aqui, na hora, eu perguntei assim, é, você tem diabetes? Aí a pessoa, a consulente me respondeu, né? É, Jeff, eu tenho início de. Como é que fala? É pré-diabetes. Eu tenho pré-diabetes. Aí eu falei, pois é. O que é diabetes? É exatamente isso, apego ao passado. São pessoas que tiveram que crescer muito cedo, que tiveram que trabalhar quando era criança, ou que teve que cuidar do irmão mais novo, né? Teve que amadurecer e perdeu a criança interior, perdeu a alegria de viver, porque diabetes está no sangue, né? É a alegria de viver. Por que que o pâncreas para de produzir insulina? Porque a pessoa precisa de mais doçura, mais alegria. E aí, o que, que o nosso inconsciente faz? Para de produzir insulina para quê? Para o sangue ficar mais doce. E aí, esse doce do sangue é que causa todo aquele problema. Mas tudo por quê? Porque você precisa de mais alegria, de mais doçura. E Rafa, fala aí, como é que a gente consegue mais doçura, mais doçura e mais alegria? Então, a gente tem que trabalhar a nossa criança interna, né? A gente pode descobrir o que a gente gosta de fazer, né? Buscar um momento de alegria, de descontração, brincar, abraçar crianças, né? Tipo assim, no sentido de você ter ali alegria, né? Porque a criança ela traz muita alegria, muita felicidade, né? Assim, aprender, né? Porque a sua criança interna ela tá um pouco triste, né? Porque ela teve que crescer muito muito rápido. Então, você precisa trabalhar essas questões, a questão emocional. E assim, você pode
adotar um cachorrinho ou um gatinho, né? Foi o Para que eu você falei trabalhar pra esse ela. amor, para trabalhar esse amor, essa doação, né? Esse contato com os animais. Então, assim, trabalhar toda a doçura mesmo, porque quem tem diabetes com o tempo ficou enrijecido pelas coisas que aconteceram na vida, Ah, né? gente, e E assim, hum, tem uma coisa que é muito característica do diabético: contar sempre a mesma história. E aí eu achei bem engraçado quando a Cristina falou isso, que eu comecei a prestar atenção em um colega de trabalho. Tem um colega de trabalho lá que ele é pré-diabético. Inclusive, ele também me ajudou muito nessa área holística, que foi ele que pegou o primeiro baralho cigano, né? uhum. Que ele leu o baralho cigano para mim. É, e aí, toda vez que eu ia embora junto com ele me contava a mesma história. A Sim. mesma história. Todos os dias, gente, a mesma história. A Sara entrou agora. A Sara conhece, sabe? Quer dizer, amanhã eu falo pra ela de quem que eu tava falando. Pra não citar nome de ninguém aqui. Sim. Ai, gente, quer fazer mais. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Quer falar mais, Rafa? Não, por enquanto não. Eu queria, assim, se alguém perguntasse, né, pra gente tirar dúvidas. Se alguém quiser saber alguma doença, alguma dor no corpo. Ah, enquanto ninguém fala, eu vou falar o que aconteceu. Eu vou citar um fato que aconteceu para voltar na linguagem do corpo, né? Há uns 2 meses atrás eu fui trabalhar. E aí eu chego no trabalho já fazendo massagem, quem tá sentado. Eu vou fazendo massagem, eu falo, bom dia, eu vou fazendo massagem. Aí eu cheguei em uma colega, e aí eu peguei, bom dia, e ela, ai, Jeff, aí eu, era bem dor no ombro. Aí eu falei, o que que foi? Ela falou, ai, tô morrendo de dor aqui no ombro, era no esquerdo. Tô morrendo de dor aqui no ombro esquerdo. Aí eu falei, aí eu falei assim, com quem que você mora? Eu já pensando aqui, né, um homem. Ela falou, com meu filho. Aí eu falei, quantos anos ele tem? Aí ela, 16. Aí eu falei assim, pois é, você não tá deixando ele fazer nada, né? Ela falou. Ela olhou pra mim com a cara tão estranha, ela falou assim, nossa, Jeff. Aí eu falei, pois é, você tá carregando ele aqui no seu ombro. Olha, essa dor aí não é à toa. Essa dor que você tá sentindo aí no seu ombro é porque você tá carregando ele. Ela olhou pra mim e falou assim, até o café da manhã eu faço eu coloco eu coloco pra ele, deixo pronto. Ela deixa pronto o café da manhã, ela passa a manteiga no pão. Adorei a pergunta. Sinusite. Vai lá, Jeff. O que significa o nariz, O a nariz, sinusite? ó, vamos falar. Ai, gente, o nariz não é a criança, é o choro interno. Quando a gente está com sinusite ou rinite, é, é a nossa criança interior com vontade de chorar. Tô errado? Isso. Isso. Então, Mas, ó, e assim, foram crianças reprimidas pelo pai ou pela mãe desde pequeno. Foram. é, a mãe chamava muita atenção na frente de todo mundo, sabe? Tipo, é, não chamava de canto para conversar, mas chamava atenção na frente de todo mundo. E aí foi criando essa criança desse jeito. E aí, quando ela se sente contrariada agora adulto, aquela criança que foi reprimida quando era criança volta a querer chorar. isso, Não quer isso. completar com nada, Rafa? Não, eu ia falar que e, e rinite é irritação, né? Com algo, com alguém, né? Rinite alérgica. Toda alergia, né? Só para completar, é alergia de algo ou de alguém, entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar, né? Só que assim, quando eu tenho alergia, quando eu fico, desculpa, irritado com alguém, existe a outra lei universal, que é a lei da projeção, né? Então, assim, é porque aquela pessoa é parecida comigo também. Então, eu O tenho que que tá, avaliar algumas é, coisas minhas, né? o que tá me irritando no outro tem em mim, né? Isso mesmo. Ó, Uhum. só para falar mais uma vez da rinite, porque eu gosto muito do exemplo que a Cristina Cairo fala,
que quando você vai na casa de alguém, essa pessoa fica, ai, dorme aqui, dorme aqui, dorme aqui, mas você não quer dormir ou não quer ficar mais, ou você quer ir para sua casa, você acaba tendo rinite alérgica. Por quê? Porque para você se livrar daquilo, eu preciso ir para casa, eu preciso resolver meu problema de rinite. Chega em casa, não tem mais. A, Sim. a Tatiana Giancomini perguntou de tendinite nos dois ombros. Aí agora eu vou deixar com você, que isso, aí, isso ainda não cheguei aí. Então, os ombros significam os nossos superiores, né? Então, aqueles que exercem influência sobre a gente, né? E assim, e como eu falei, né? A tendinite, tudo que é it é uma inflamação. Então, às vezes você quer falar ou quer ser escutada, né? Ou escutado por alguém e aquela pessoa não te ouve e exerce uma certa influência, tem que fazer alguma coisa que você está fazendo contrariado, entendeu? Ó, a Carla, da Holística Hum. Terracota, ela tá perguntando aqui, ó, e eu adorei a pergunta dela. E qual será o sintoma que esse menino tá produzindo com essa mãe que super protege? Aí tem vários fatores, Carla, vários fatores. Um dos é exatamente o que a Rafa estava falando que aconteceu com ela, né? O excesso de mãe aumenta o número de glóbulos brancos, e o excesso de mãe também pode ser ausência de pai. Excesso de mãe e pai ausente pode causar aí, vamos dizer, uma anemia, e aí um pouquinho mais para frente, um pouquinho muito maior, assim, dependendo do caso, pode se tornar uma leucemia. Mas gente, eu só tô falando isso porque com base teórica. E porque em todas as palestras da Cristina Cairo eu faço questão de perguntar sobre, sobre leucemia e sobre anemia, porque eu trabalho no setor de hematologia no hospital. Então eu sempre pergunto, porque é uma dúvida muito recorrente. E eu também não vou citar nomes, mas eu vejo o hospital que eu trabalho como uma escola. Eu vejo como uma escola. Quando eu posso usar a linguagem do corpo com meus pacientes lá, eu uso. Quando eu vejo que não dá, eu guardo simplesmente a sabedoria para mim e me resguardo disso, porque eu não posso chegar em alguém que simplesmente é cético ou que não acredita em nada disso, ou que não, né? E colocar a goela abaixo. Aí eu vou ser que nem um monte de gente que faz isso que a gente não gosta, né? Mas o que eu Sim. quero dizer? Eu vejo muito disso. As pessoas que estão em estado tão ruim assim estão acompanhados por mulheres ou pelas mães, né? E não que nunca estivesse acompanhado pelo pai, tá? Mas a maioria que passa muito mal está acompanhado pelas mães, né? Não estou dizendo que a Uhum. mãe está matando o filho ou que nada, não é isso. O que eu estou dizendo é que o excesso de mãe, o excesso de proteção aumenta os glóbulos brancos e diminui os glóbulos vermelhos. Estou errado, Rafa? Não, Quando eu tá certo. entrei. Ô, Rafa, só para lembrar, você lembra quando eu entrei no setor de hematologia, que eu não era de hematologia, o que você falou para mim? Não lembro. Que eu era os glóbulos vermelhos deles. É. Ah, agora lembrei. É. A Tatiane está agradecendo. Por nada, Tatiane. O Fábio falou que a rinite dele curou. Fábio, sua rinite curou porque você aprendeu a dizer não, porque você aprendeu a impor o seu limite, você colocou o seu limite, né? Porque quando Isso. você não impõe um limite, quando você não coloca, começa a atacar a rinite. Não só a rinite, viu, gente? Dor de garganta também. Isso. Aprender a falar não com amor, né? A gente tem que sempre usar uma comunicação mais branda, né? E se colocar de uma forma branda, mas firme, né? Para mostrar o que você quer dizer, né? Ó, a Noemi colocou os calos nos dois pés. E os calos, Jeff? Eu não lembro, Rafa. Gente, eu não sei de tudo. Eu não sei de tudo. Então, O que eu souber, eu vou falar. os pés, eles significam o nosso caminho para o futuro, né? Então, assim, provavelmente você já tenha sofrido bastante nos seus caminhos, né? Então, assim,
eles se tornaram duros e às vezes você fica pensando, né? Ah, como é que vai ser? Será que vai ser bom? Será que não vai ser? Como se tivesse já realmente calejado, né? De coisas que aconteceram. Então fica o futuro é meio incerto, entendeu? Ai, gente, olha, só tem mais 5 minutinhos a nossa live, Rafa. Já tá acabando. Nem 5 minutos tem, tem 4. Vamos começar a se despedir e Vamos, agradecer? vamos sim. Bom, mas antes de você se despedir, eu quero muito agradecer você, porque você sabe que você já mora no meu coração. E você não sabe o quanto você me fez Você feliz também. dessa nossa primeira de muitas lives que a gente vai fazer. Quem não estava no começo que a gente falou, né? Agora a gente vai fazer de live de linguagem do corpo. Espera só um Toda pouquinho, Jeff. Peraí. A Noemi falou, fez sentido, obrigado. Por nada, Noemi. de Até a nada, próxima. mesmo. Quarta-feira que vem, volta aí quarta-feira que vem. Isso. Toda Às 19. quarta-feira, às 19 horas, a gente vai fazer essa live aqui de linguagem do corpo. Eu vou continuar com as minhas lives de tarô, vou continuar com as minhas lives junto com a Carla também com temas, também com temas de psicologia, que para ajudar vocês, né? Mas é isso. Eu agradeço de Ellen, um verdade. beijo. Manda um beijo para Ellen. Ellen, um beijo. Também Beijo, adorei. Ellen. Adorei Prazer em todos vocês conhecê-la. que participaram, todos que vieram. Né? Eu estou muito feliz também. Eu espero encontrar vocês na semana que vem também, né? Porque para mim vai ser muito bom. Eu tenho muita gratidão. Muito obrigada, viu? Nossa, Rafa, eu não tenho palavras para descrever a felicidade que eu tô de estar fazendo uma live com você. Muita gente sabe o quanto eu senti sua falta, mas entendi o seu distanciamento. Ó, Mas assim, você sabe que você não, mas mora agora vai sempre furar meu eu ainda coração. tô um pouco, eu ainda tô um pouco me recuperando, por isso que eu tô meio lenta assim, mas assim, vou melhorar, a partir da semana que vem já vou estar melhor. Eu tenho fé em Deus que vou estar bem, então me esforçando para isso, né? Para o meu corpo ficar melhor. E eu tô Ah, muito vai dar feliz tudo em estar aqui, em certo. estar fazendo esse trabalho, né? Eu agradeço imensamente, né? As pessoas que participaram, porque na verdade essa é a nossa missão, né? Se o que seriam de nós se eles não estivessem aqui, né? Pra gente poder fazer isso que a gente quer fazer. Então eu tô muito grata, viu, gente? Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, o pessoal tá elogiando. A gente que agradece pela presença de vocês, tá bom? Um beijo no coração. Obrigado, Rafa. Obrigado por cada um. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima, viu? Tô bem Até feliz. semana que Tchau. vem, o mesmo bate-canal. Até. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus, viu? Obrigada. Tchau.